Nos coloquemos de pé por um instante para ler 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Se possível, vamos ler juntos, pausadamente, para fazer essa leitura coletiva. 2 aos Coríntios 5 e 20. Vamos lá? 1, 2. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Somos embaixadores de Cristo. Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros. Querido Deus, mais uma vez, nossa gratidão eterna por esta oportunidade honrosa, sobremaneira honrosa, de poder representar o Senhor na face da terra. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um dos teus filhos, teus servos, que estarão cuidando, Senhor, de anunciar a tua salvação. Aqueles que aqui estão, outros que estão lá na congregação, todos juntos para alcançar Pindamonhangaba, Tremembé, Santo Antônio do Pinhal, Campo do Jordão e Paraisópolis. Nosso Deus, precisamos da tua bênção, tua presença, teu poder. Assim nós oramos, querido, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir aqui uma programação que está ali. Poucos minutos, irmãos. Vamos concluir nessa noite o objetivo destes 6 domingos, ou destas 6 primeiras semanas do ano. Compaixão mais aproximação, mais comunicação é igual decisão. É a matéria dessa noite, a decisão. Que deste modo, ou com outro recurso, o irmão poderá fazer lá no domingo que vem na congregação, quando a gente encerra estas 6 semanas. Pode seguir, Joás. O que é decisão? É o ponto máximo, ponto mais alto. Decisão por Cristo é o início da mudança de vida. Chamamos também de conversão. Quando esta acontece, a conversão se faz presente. Vamos lá. Condições básicas para a salvação. Vocês verão que será muito rápido. Pode ir? Lucas 23, 39 a 43. Nesse texto, você vê a conversão de um dos malfeitores ao lado de Jesus no Calvário. E ele dissera: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro. O que move uma decisão é isso aí. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, o reconhecimento do pecado. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos? O reconhecimento de um daqueles malfeitores, o contemplar a Jesus e nele ver o Salvador dos pecadores, abriu para ele a porta do reino de Deus. E naquele momento, aquele homem ouviu esta maravilhosa promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que maravilha, irmãos, que maravilha é a conversão. É um mistério, é uma obra de Deus. E veja só
que o que é que inspirava aquele homem? Só pode ter sido uma ação do Espírito de Deus, porque ele dirigiu essas palavras a um crucificado, como ele estava. Mas Deus falou ao seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo escreveu isso aos romanos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Basta isso. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Crer de coração, confessar com os lábios. Uma declaração de fé é suficiente para se dizer: aí está uma decisão por Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos lá. O resultado de uma conversão a Deus. O primeiro resultado imediato é esse. Assim vos digo que há alegria diante dos homens, aliás, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 10. O arrependimento do pecador aqui na terra provoca alegria diante dos anjos de Deus. Então, se tem uma obra que vale a pena a gente sair à rua, sair por todas as partes, é esta: é encontrar pecadores e esperar que Deus salve os pecadores. Nós não produzimos salvos, nós não fabricamos salvos, nós não convertemos a ninguém, mas nós pregamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, pode encontrar corações preparados, corações prontos para receber a semente da palavra de Deus. Então, alguns não atenderão, alguns escarnecerão, mas não desista, porque uma semente da palavra de Deus vai dar resultado. Bendito seja o nome do Senhor. Não se desanime, não fique frustrado, não fique com medo, mas anuncie. Você é um embaixador de Cristo. Para ter mais coragem ainda, diga para esse irmão do seu lado: você é um embaixador, você é um embaixador de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Não é pouca coisa não, meu irmão. Embaixador de Cristo. Ou não somos? De sorte que somos embaixadores. Para quem Paulo escreveu isso? Para os crentes de Corinto. Ou tinha uma categoria especial lá? Aos presbíteros de Corinto, aos evangelistas de Corinto, aos diáconos de Corinto. Não. Ele escreveu para a igreja de Corinto. Louvado seja Deus. Não é isso? Ele diz assim, capítulo 1, aí mesmo: a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Amém, meus irmãos? Você é santo? Você é da igreja? Então você é embaixador de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Pronto. Não tem nenhuma dificuldade, não é? Nós não separamos, não damos credencial de embaixador. Estamos procurando fazer uma camiseta bonita, não é? Está em estudo ainda. Mas o que mais importa é a sua disposição. Não é? Não tenha medo, irmão. Anuncie. Você, estudante que está aqui essa noite, vai movendo lá com os alunos, não é? Leve um folheto desse para eles. Você leve por professor. Mas é professor, é um mestre. O que é que tem? Não é uma alma? Não está perdido? Não está sem Deus, sem paz, sem salvação? É para ele. Bendito é o nome do Senhor. Não, mas aquele não. Aquele é o diretor da escola. O que é que tem, irmão? Pode levar até para o ministro da educação. Glória a Deus. Para que a salvação alcance a cidade, alcance todas as partes da cidade. Não tenha medo. Não tenha medo de evangelizar. Nós somos embaixadores de Cristo. Se você não acreditava nisso, passe a acreditar agora. Paulo escreveu, e olha que os irmãos de Corinto foram trabalhosos, viu, irmão? Deram um trabalho para Paulo, não é? Ele teve que defender aí nessa segunda carta até o apostolado dele.
já nem acreditava que ele era mais apóstolo, teve que fazer muita defesa do seu apostolado, uma vida difícil com aqueles irmãos de Corinto. Mas para aqueles irmãos, não é, que às vezes agiam com mais erro do que os pagãos, ele disse: nós somos embaixadores de Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? Você diria que a mulher samaritana serviria para ser embaixadora de Cristo? Você diria? Você colocaria ela nessa classe? Vou nomear a mulher samaritana como embaixadora de Cristo. Você teria coragem? Mas Jesus fez isso. Glória a Deus. Jesus faz coisas maravilhosas, meu prezado irmão. Glória a Deus por isso. Aí vamos lá. Eu falei que ia acabar logo, né? Conduzindo para a decisão. Uma sequência agora interessante que todo mundo aqui já sabe, mas precisa lembrar. Número 1. É necessária uma confissão genuína de coração, de que Cristo morreu para ser Salvador e ressuscitou para ser Senhor de nossas vidas. Então, de alguma forma, bem simples, você pode expressar isso, que Jesus, que você está anunciando, morreu e ressuscitou. Morreu para quê? Para nos salvar. E ressuscitou para quê? Para nos governar, para ser o Senhor de nossa vida. Ele não é somente Salvador, Ele também é Senhor. Amém, meus irmãos? Fundamental que a pessoa que você está evangelizando tenha essa consciência. Jesus te salva, mas Ele também vai morar na sua vida, vai ser o Senhor da sua vida. Sua vontade, seus desejos, seus pensamentos, seus planos vão ser organizados pelo Espírito Santo de Deus, mediante a palavra de Deus. Vamos para frente. Outra coisa que esta pessoa precisa ouvir: o arrependimento envolve o reconhecimento de nossa vida e natureza pecaminosa. Não somente pecamos, mas nascemos pecadores. É uma informação importante. A nossa natureza é pecaminosa. Pegue aí um filho pequeno, bem pequeno, não é? E deixe ele à vontade. Daqui a pouquinho você vai dizer: ah, essa criança é descendente de Adão. Amém, meus irmãos? Porque vai aprontar, vai fazer coisas que você vai ficar assim, aborrecido. Porque somos todos descendentes de Adão, nascemos em pecado. Então, não tem a ver somente com os pecados praticados, mas é uma conversão que precisa mudar a nossa vida completamente. Então, nossa vida e natureza pecaminosa que somente alcança perdão e reconciliação através do quê? Pela fé na graça de Deus. Olha que informação importante. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Vamos dar uma olhadinha. Assim, você não vai ficar fazendo teologia lá na frente da pessoa. Mas é importante isso, olha aí. Porque pela graça, verso 8, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A questão é, por que não está assim? E esta não vem de vós, ou aquela para se referir à graça, ou esta para falar da fé. E aí tem gente que fica nesse debate. O que é que vem de Deus? A graça, a fé? Irmão, quando Paulo escreveu isso, Deus inspirou para ele colocar um pronome neutro, isso. Então ele estava se referindo a quê? Estava referindo à frase inteira. Nem só a graça salva e nem só a fé salva. Precisa misturar. Bendito é o nome do Senhor. Pela graça sois salvos por meio da fé. Pronto. Essa é a fórmula. Quando juntamos a graça de Deus e a resposta à graça, que é a fé, isso é que trará salvação. Você pode agradecer a Deus por isso? Vamos em frente. Terceiro, realize uma oração com a pessoa que se decide, incentivando que ela expresse seu desejo pessoal por essa nova vida. Nas palavras
que você pode conduzir a essa pessoa que toma a decisão, é importante. Você não quer tomar essa decisão agora? Faz sentido isso que eu te apresentei até aqui? Você compreendeu? Teve alguma dúvida do que eu te falei agora? Então, a pessoa não. Você entende que precisa então de Jesus para a sua vida? Entendo. Então agora eu vou orar com você, e você pode até repetir algumas palavras de oração. Isso ajuda. Amém, meus irmãos? Realize uma oração com a pessoa que toma essa decisão. Próximo. Estamos terminando. Afirme para a pessoa a importância desse ato. Muito bem. Depois que você orou, você afirma isso para ela. Foi uma bênção você tomar essa decisão. Não é? É um ato decisivo que você teve de se entregar, e agora você está reconciliado com Deus. Quantos agradecem a Deus por isso? Termina aquela separação entre o ouvinte e o próprio Deus. E não é para isso que a gente é embaixador de Cristo? Para rogar aos homens que se reconciliem com Deus. Vocês leram isso, irmão? Leram, não é? Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Esse é o objetivo do embaixador. Número 5. Reconheça que a vida cristã não será perfeita. É importante, se houver ainda tempo para isso. Porque a pessoa nesse ato, nessa oração, nessa entrega, ela não se torna perfeita. Ela se torna uma nova criatura. Glória a Deus. E que passará por um processo chamado santificação. Então, ela terá altos e baixos, terá dificuldades, não compreenderá muitas coisas, assistirá a culto sem entender muita coisa, lerá a Bíblia sem entender muita coisa, mas o certo é que ela entrou numa estrada nova. Essa estrada a Bíblia chama de vereda dos justos, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Você pode glorificar a Deus por isso? É só lembrar como você era, não é? Quando você começou. Mal sabia falar a paz do Senhor. Hoje você já sabe falar palavras bem complicadas da teologia, não é? Você já sabe a diferença de redenção, remissão, santificação, justificação. Você já conhece todo esse idioma novo, porém, lá atrás, você mal falava Jesus, não é? Então, hoje, nós devemos ter essa compreensão. Vamos adiante. Está terminando. O distanciamento do pecado será resultante do quê? Da nossa proximidade com o Senhor. Então, a santificação nada mais é do que isso. Aproximar-se do Senhor. Certo pastor escreveu junto à capa de uma Bíblia que ele deu para um novo convertido. E escreveu assim: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Amém, meus irmãos? Então a santificação é a aproximação. E a pessoa, para se aproximar, deve estar na casa do Senhor, com o povo do Senhor, fazendo parte dos cultos. É possível ir à igreja sem ser crente, mas não é possível ser crente sem ir à igreja. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter testados na nossa fé. Só mais 2 itens. A oração e meditação na palavra de Deus deverão ser instrumentos diários de comunhão, santificação e evangelização. A oração e a palavra de Deus deve abranger essas 3 atividades para cada pessoa. A sua vida de santificação, aliás, de comunhão com Deus, de santificação e até de evangelização. Orar é falar com Deus, ler a Bíblia é ouvir a Deus, e evangelizar é falar de Deus. Amém, meus irmãos? Se um crente pratica essas 3 coisas todos os dias, ele sempre fica de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Orar, falar com Deus, falar de Deus e ouvir a Deus todos os dias. Vamos terminar? Essa é a última, não é, Jós? Diz aí: recomende para este ouvinte
esta pessoa que você está evangelizando, que tomou a decisão, que ele tenha convivência na igreja, com o povo do Senhor, para edificação da igreja e exercício dos dons espirituais e ministeriais. É na igreja que ele vai manifestar plenamente estes dons maravilhosos. E isso convivendo com o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Sejamos embaixadores de Cristo, irmãos. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E se tiver algum embaixador aqui que ainda não é batizado com o Espírito Santo, olhe o conselho do Senhor, não é? Para que seja batizado com o Espírito Santo. Porque é este batismo que dá o dinamismo que a gente precisa. Uma coisa é o conhecimento da palavra de Deus, mas outra coisa incomparável é a experiência com Deus. O batismo com o Espírito Santo vai dar a você a ousadia, a coragem, o ânimo, o entusiasmo de anunciar Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e agradecer o nosso Deus, e eu só tenho que pedir a Deus que use todos e cada um de vocês. Os que vieram aqui, os que estão lá na congregação. Amém, meus irmãos? Vamos publicar este assunto e fazer de Jesus o nome mais conhecido na cidade que você mora, na cidade que você habita. Vamos agradecer ao nosso Deus. Tem alguém que veio para receber uma palavra de oração? Quer vir aqui à frente? Os obreiros vão impor as mãos sobre você. Tem alguém que precisa? Queira vir aqui à frente? Nós vamos orar nesse momento, agradecendo o nosso Deus. Muito bem, que maravilha. Senhor da igreja, nós agradecemos mais uma vez. Reuni os teus filhos, tuas filhas, obreiros, até mesmo novos, ó Deus, novos convertidos, aqueles que estão no princípio da sua caminhada espiritual. Nosso Pai, nos dê a palavra, nos dê a iniciativa para anunciar Jesus por todos os lados, para todos os homens. Pedimos, Pai Celestial, cuida de cada um, Senhor. Abre a mente, amplia o entendimento. Sim, ó Deus, dá para a tua igreja, sim, ó Pai Celestial, resultados maravilhosos e gloriosos. Que muitas decisões por Jesus aconteçam no dia a dia da nossa igreja. Assim nós oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Preste atenção numa coisa, irmãos. Se você vai sair com o povo na evangelização e pensa assim, vou naquela praça, se lá não tem ninguém, irmão, vá onde tem gente. Temos que ir onde as pessoas estão. Amém, meus irmãos? Preste atenção nisso. Faça um bom planejamento. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe. Você pode usar a camiseta do batismo, nasci de novo. Você pode usar camisetas dos nossos congressos. Você deve aproveitar a oportunidade e divulgar a palavra de Deus. Também quero pedir a presença dos baraques aqui da sede, lá na praça, sábado. Estarei lá, nós nos encontraremos lá. Aqueles que puderem, estejam lá com a gente, tá bom? Deus vai te abençoar muito.